Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar e promover as pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa de hoje, ao meu lado, está o professor doutor José Roberto Bosqueiro, do Departamento de Educação Física. Ele é responsável pelo Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino. Prazer em tê-lo aqui, hein, professor? Prazer é meu. Queria agradecer pela oportunidade de expor um pouco o trabalho da gente lá na Unesp. E com certeza vamos desvendar essas palavras complicadas para quem está em casa, né? Fisiologia do pâncreas endócrino. Antes da gente entrar basicamente na pesquisa, de conhecer seu ambiente de trabalho, seu laboratório, nós queremos conhecer um pouco sobre a sua formação acadêmica, professor. Tá. Eu sou biólogo, sou bacharel em Ciências Biológicas e fiz o curso de graduação na Unesp no campus de Rio Preto, né? Já faz um tempo. Aí eu fiz o mestrado em Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, lá em São Paulo, especificamente em Fisiologia Renal. E depois fiz o doutorado na Unicamp, em Fisiologia também, no Instituto de Biologia, em Fisiologia Endócrina agora. Saí da renal, fui para endócrina e especificamente trabalhando com secreção de insulina e metabolismo, né? Então, uma mudança pequena aí no rumo. Isso aí, e tem algum pós-doc? Pós-doc, assim, oficialmente eu não fiz, porque na verdade... Ou pesquisa no exterior? Não, sair a gente sempre sai, né? Eu já passei alguns períodos fora, mas não especificamente como pós-doc. Porque na verdade a gente tem o suficiente aqui para trabalhar, então uma saída assim de maior tempo para ficar um ano ou fora, isso acaba atrapalhando um pouco a nossa vida profissional aqui. Então a gente faz viagens curtas de um mês e pouco e volta, sempre assim. Agora, o senhor pertence ao Departamento de Educação Física, não necessariamente tem que ser formado na área de Educação Física, né, professor? É perfeitamente compatível isso. É porque, como a minha área é fisiologia é uma área básica, né? Não é uma área de formação específica deles. Então, como é uma área básica, aí uma gama de profissionais é capaz de dar conta do conteúdo que tem lá, né? Não necessariamente precisa ser profissional de educação física. E o senhor ministra aula em pós-graduação também? Sim, eu sou credenciado numa pós-graduação chamada Biologia Geral e Aplicada, lá do Instituto de Biociências do campus de Botucatu, né? Que é uma pós-graduação que engloba várias sub-áreas. E eu estou numa dessas sub-áreas e a gente orienta lá e ministra disciplinas dentro dessa linha sua de pesquisa sim, aqui? Sim, sempre dentro de fisiologia e endócrino. Né? Agora, e a graduação também, né? Não sim. Só no curso de Educação Física, como no curso de Biologia, ou mais na Biologia do que Educação Física? Não, na verdade eu não dou aula para Biologia mais, só dou aula para o curso de Educação Física. Tem uma carga horária lá que já cumpre bastante do que a gente tem que fazer em termos de didática, né? Perfeitamente. Só para Educação Física. Perfeito. Professor, e começando então a entrar basicamente na sua área aqui de pesquisa, o senhor podia dar um panorama, né, geral sobre... porque às vezes para quem está em casa pode achar assim, olha, fisiologia do pâncreas endócrino, né? A gente que tem um certo conhecimento logo já vai, será que ele mexe com insulina, será, né, e tal? Isso. É que na verdade assim, antes de mais nada, o pâncreas é uma glândula mista, tem uma parte exócrina que atua na digestão de determinadas substâncias, e tem uma parte endócrina que é, por definição, que secreta hormônios. Um dos hormônios é a insulina, né? E a gente trabalha basicamente com a secreção de insulina e os efeitos da insulina no corpo. Então, como a insulina é um hormônio muito importante para o metabolismo geral, você estudando secreção de insulina, obrigatoriamente se acaba passando pelo metabolismo do animal, no caso, né, que a gente trabalha com fisiologia utilizando animais, experimentação, né, não em humanos. Agora, o senhor falou em pâncreas, em insulina e a parte hormonal, né? Isso. O senhor atua basicamente mais verificando, ou é igual a parte hormonal, a parte de insulina, então, a parte de liberação de insulina? A insulina é um hormônio, né? Um hormônio proteico que a gente fala. Quer dizer, é energia para a gente estar... ela maneja a energia do organismo. Então, por exemplo, assim, o que a insulina faz basicamente? Ela faz a glicose, que é o açúcar do sangue, sair do sangue e ir para as células, entrar nas células. E, consequentemente, essa célula utiliza esse açúcar para produzir energia
para continuar vivendo. Né? Só para explicar para quem está em casa, o diabético não tem esse procedimento correto, né? O diabetes realmente ele tem problema em colocar a glicose para o interior da célula, consequentemente sobra muita glicose no sangue e aí chega esse quadro que a gente conhece de hiperglicemia, né? Fica com a glicemia acima de 126. E quando tem menos insulina, fica com hipoinsulinemia, mas assim, se a insulina não faz efeito ou se secreta pouca insulina, é a diferença dos dois principais tipos de diabetes, né? Sobra glicose no sangue. Então a pessoa fica com um açúcar alto no sangue, fica com hiperglicemia. Perfeito. Nós vamos ainda continuar falando, mas só depois deste breve intervalo nós vamos continuar a falar sobre as pesquisas do professor José Roberto Bosqueiro. Se você quiser contactá-lo, envie um e-mail. Esse que aparece aí na tela é bosqueir, sem o O no final, @fc.unesp.br. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, nós recebemos a visita do professor José Roberto Bosqueiro, do Departamento de Educação Física. Ele é responsável pelo Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino. O assunto, glicemia, diabetes, pesquisas nessa área, né, professor? Exato. Então, nesse segundo bloco, nós queremos saber como é que o senhor desenvolve essas pesquisas. Nós falamos até de diabéticos, de glicemia, hipoglicemia e tal. Como é que é a rotina do trabalho no seu laboratório e como é que o senhor pesquisa essa regulação glicêmica, se assim podemos dizer? Não, perfeito. Então, nós utilizamos animais de experimentação. A gente não faz pesquisa com humanos por uma série de dificuldades que acontecem. Então, a gente utiliza modelos animais em que a gente faz variações das condições dos animais, modifica a fisiologia do animal para poder estudar o que essas modificações produzem e através do estudo dessas modificações você entende como é que é o processo. Quer dizer, quando o senhor fala normal. Modifica fisiologia, se o animal não é diabético, o senhor torna ele diabético. A gente tem alguns modelos lá, por exemplo, a gente tem um animal que a gente simula o estado pré-diabético. Porque a pessoa quando ela descobre que ela tem o diabetes tipo 2, antigamente se falava diabetes não insulino dependente, mas isso não existe, porque todo mundo é dependente de insulina. Sim. Né? O que ele depende só para quem está em casa, o tipo 1 é aquele que necessita de ser injetado. Desde o começo ele aparece já desde criança, ele não produz insulina mesmo, esse tem um problema imunológico. E o tipo 2 produz insulina defeituosa, podemos dizer. Por um período de tempo da vida dele, mais ou menos uns 10 anos, ele produz uma determinada quantidade de insulina, mas as células não conseguem enxergar adequadamente a insulina. Então elas ficam resistentes à insulina. A insulina está lá, mas a célula fica refratária. Célula, né? A célula não abre responde. Porta, né? Exatamente. Então eu tenho um modelo animal em rato que a gente induz essa resistência periférica à insulina, que corresponde ao período de pré-diabetes. Tipo 2. Quando o ser humano descobre que ele está com diabetes tipo 2, se você olhar 10 anos, 10, 12, 15 anos antes, ele já teve um estado de resistência periférica que foi caminhando, foi se agravando, até que chegou um ponto em que o pâncreas não dá mais conta, ele entra em exaustão, não se sabe bem exatamente como, mas aí ele realmente para de produzir insulina, né? Aí ele produz menos, aí ele fica mais ou menos parecido com o diabetes tipo 1, né? Por motivos diferentes. Então, a gente tem esse modelo de resistência periférica à insulina. Quando o animal está resistente à insulina, o pâncreas se modifica, né? Quer dizer, é uma coisa mais ou menos intuitiva. Natural, né? Quando a insulina não consegue agir direito, o que o corpo faz? Produz mais insulina para tentar ver se um monte consegue fazer o efeito. Né? E isso força o sistema, força o pâncreas e aí ele vai entrar em exaustão em algum momento. E a gente também tem um outro modelo de animal em que a gente induz o crescimento de um tumor, né, nesse animal. E isso também causa uma série de alterações no animal, na secreção de insulina, no metabolismo dele,
que culmina em um determinado número de pacientes que possuem câncer, que tem câncer, num estado chamado caquexia, que é um estado já mais terminal, um estado bem complicado. E a gente estuda também o metabolismo nesse estado de caquexia, né? Mas sempre usando o modelo animal. Tá, e isso, para quem está em casa e tem uma noção, quando ele fala modelo animal, no campus de Bauru, como em toda a Unesp, existe uma comissão de ética, Sim, né? sim. Não é qualquer animal que vocês Não. pegam e introduzem lá no laboratório, né, professor? Não, são animais criados em biotério, especificamente para isso. Eles são muito bem cuidados, eles têm ração de extrema qualidade, água de qualidade, temperatura controlada, ciclo de claro e escuro. E essa comissão de ética analisa Você faz todos os aspectos. Você faz né? um relatório absolutamente detalhado de tudo que acontece com o animal, desde que ele sai do biotério até que a carcaça final é colocada Perfeito. no freezer. Professor, é muito interessante. O senhor permite a gente conhecer o seu ambiente de trabalho e a sua rotina do dia a dia? Claro, o laboratório está sempre aberto para receber quem quiser. Para quem está em casa, então, o Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, volta já já lá do campus de Bauru da Unesp, basicamente do Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino. É um instante só. O Ciência Sem Limites está aqui no campus de Bauru da Unesp, na Faculdade de Ciências, mais precisamente no Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino. Nós vamos conversar com a Natália Violato. Natália, por que você está realizando pesquisas aqui nesse laboratório? Eu fiz graduação aqui na Unesp de Bauru e eu comecei a fazer iniciação científica com o professor José Roberto Busqueiro. E aí eu tracei minha trajetória de iniciação científica, mestrado e agora doutorado. Faço o mestrado e o doutorado. Foram realizados, né, pela Unesp de Botucatu, pelo programa de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências, onde o professor José Roberto é credenciado. E todos nós aqui somos alunos por lá, mas exercemos os nossos trabalhos aqui no laboratório. E qual é a rotina sua aqui no dia a dia? Então, esse laboratório é um laboratório, como o próprio nome diz, de fisiologia do pâncreas, só que apenas a parte endócrina. Nós trabalhamos com fisiologia de metabolismo em duas linhas de pesquisas principais, diabetes tipo 1 e secreção de insulina em modelos de tumor. Então, no meu caso, a minha linha de pesquisa, que é uma das linhas carro-chefe do laboratório, é o estudo do metabolismo de pâncreas endócrino, metabolismo de secreção de insulina, em camundongos, que é o nosso modelo experimental, com um câncer avançado, de modo que ele desenvolva uma síndrome que nós chamamos de caquexia. Quando você diz que o indivíduo está caquético, né? É exatamente esse quadro que esses animais eles são submetidos e a partir daí nós estudamos toda a fisiologia do metabolismo focando no pâncreas endócrino, de modo a tentar reverter esses danos causados ao pâncreas e revertendo isso tentar melhorar a qualidade de vida, no caso a princípio em camundongos, mas para que no futuro isso possa ser transportado para humanos, né? Esse é o nosso objetivo. Vocês já avançaram, já tem algum dado, algum resultado bastante... Esse trabalho eu trago ele desde a iniciação científica. E durante a iniciação científica, nós descobrimos diversos danos no pâncreas, como uma diminuição severa da secreção de insulina, associado a muitas alterações na glicose, porque o tumor, qualquer tipo de tumor, para ele crescer e se desenvolver, o combustível principal é a glicose. Então, o que acaba gerando uma alteração metabólica muito grande no indivíduo. Então, nós primeiro a gente caracterizou esse quadro metabólico dele, para depois tentar descobrir no meu mestrado o que estava acontecendo com esse pâncreas de verdade. Então, no mestrado, nós tivemos uma série de resultados interessantíssimos, onde nós descobrimos que as ilhotas pancreáticas, que são os componentes que secretam a insulina, em especial a célula beta, que essas células estavam inflamadas, que elas passavam por um processo de inflamação decorrente do estado do desenvolvimento tumoral. E por isso a gente conseguiu descobrir que devido à inflamação, esses animais acabavam secretando menos insulina.
E agora no doutorado a gente tenta, de modo que a característica básica do laboratório são análises moleculares, que são análises a nível de expressão gênica e de expressão proteica. E aí, com base nessas análises, a gente está tentando reverter essa situação de inflamação para tentar melhorar a secreção de insulina desses animais com tumor. É muito gratificante desvendar certos mistérios que vocês pesquisam? É gratificante. Na nossa outra área também, de diabetes tipo 1, é uma doença como tipo 2 também, que acomete muitas pessoas. Então, a gente aqui no laboratório, trabalhando com coisas que são tão comuns, que no caso câncer e diabetes, é muito gratificante a gente poder contribuir, ainda que de forma ainda pequena, comparado ao todo, né, do que a gente pode contribuir mais para frente. Não é um estudo com humanos ainda, é um estudo com... É bem um princípio, sabe? Os resultados que saem daqui acabam sendo testados em experimentos maiores e maiores até poder chegar no humano. Então, mesmo a gente sendo uma pontinha do iceberg, já é muito gratificante para a gente. Vamos conversar com a aluna Karina de Sena. Karina, você é aluna de graduação e já realizando pesquisas num laboratório desse nível. O que representa para você, para a sua formação? Eu acho que a iniciação científica é uma base complementar, uma base extra para as minhas aulas de graduação. Isso vai me dar uma visão mais profissional para o meu futuro. Quais são os planos, então, para o futuro? Eu acho que eu vou seguir mestrado, fazer doutorado e sempre nessa linha de pesquisa. Eu vou entrar para o mundo acadêmico. Nós estamos aqui com Levi Malmonge. Ele é graduado em enfermagem e realiza pesquisas neste laboratório. Por que você optou por esse laboratório? Porque a linha de pesquisa abordada nesse laboratório é um assunto relevante para a minha área, que é a área da enfermagem. Sem contar que eu também quero seguir carreira acadêmica. E que tipo de pesquisas você faz? Qual é a sua linha de pesquisa? A minha linha de pesquisa eu investigo a diabetes com enfoque em câncer. O Ciência Sem Limites esteve aqui no Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino. Nós voltamos agora aos estúdios. Antes, porém, um breve intervalo e já retornamos. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Agora, aqui nos estúdios da TV Unesp. Se você quiser contactar o professor José Roberto Bosqueiro, basta enviar um e-mail, este que aparece aí, na sua tela, aqui embaixo, bosqueir, sem o o, @fc.unesp.br. Ou, se preferir, acesse o site www.fc.unesp.br, Departamento de Educação Física. Se quiser contactar o nosso programa, o e-mail também está aí, ciência sem limites, tudo junto, @tv.unesp.br. Professor, nós vimos, o senhor tem realmente uma equipe bastante unida, bastante coesa, sempre imbuídos de um trabalho altamente profissional. Agora eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, porque o trabalho de vocês lá é um trabalho diário, um trabalho exaustivo, que às vezes demanda muito tempo, muitos anos. Às vezes quem está em casa pode pensar assim, eu comprei um medicamento, esse medicamento chegou na prateleira, né, da farmácia com um ano de pesquisa, né? O senhor pode falar mais sobre isso? Porque não é assim, né, professor? Não é. Produção de medicamentos, inclusive, é um processo que origina das pesquisas, né? Então, o laboratório, ele é um laboratório de pesquisa básica, né? A gente não tem a intenção de buscar cura para as patologias. Mas pode fornecer dados para isso, né? Sem dúvida nenhuma. A função do laboratório é porque tem milhões de aspectos do funcionamento do corpo que você não conhece, né? Você pode pegar um livro de fisiologia, é um livro enorme, mas tem um monte de coisa que você não conhece. Principalmente as coisas em nível molecular, que começam a ser pesquisadas, sei lá, há 20 anos. Né? Antigamente se fazia coisa mais macroscópica, como é que o pulmão funciona. Hoje a gente quer saber como é que determinada célula do pulmão funciona,
como determinada proteína dentro daquela célula é regulada e assim vai. Então, assim, a pesquisa nunca acaba. Então, a função do laboratório é pôr no mercado científico um número de informações relevante, informações relevantes, que em algum momento elas acabem sendo juntadas num quebra-cabeça para você poder formar uma Porque uma determinados ideia. outros cientistas podem estar pesquisando algo que vai entrelaçar com a sua pesquisa, né? Sem dúvida. A gente nunca pesquisa uma coisa sozinho. O que eu faço, tem pouca gente no mundo que faz. Trabalhar com ilhota, que é a estrutura que secreta insulina, não tem muita gente no mundo que faz, não. É um trabalho meio árduo, então o pessoal não gosta... O senhor já tem alguns resultados publicados em algum congresso, alguma coisa que o senhor possa destacar à população? Tem, a gente tem uma série de artigos publicados em revista científica, trabalhos em congresso. Não é difícil os alunos conseguirem ganhar prêmios, receber prêmios em função do tipo de trabalho. Isso estimula muito os alunos a continuarem estudando e a pesquisarem sério, né, dedicadamente. Mas a gente tem uma série de trabalhos publicados que se juntam a outros para entender o fenômeno, né? Porque para você saber como é que é a doença, o estado de doença, você tem que saber como é que é o normal, né? Para você conseguir tratar uma doença, você tem que saber para onde você tem que trazer aqueles parâmetros. Então, conhecer como é que o sistema funciona, quer dizer, cercar vital, de todos os lados. sem dúvida nenhuma, né? Então, todo médico, todo mundo que trabalha na indústria farmacêutica tem que conhecer fisiologia, farmacologia a fundo, porque senão não é capaz de entender o que está acontecendo e nem para onde ele tem que levar o paciente, né? Agora, Onde o senhor intervir. fala com tanto entusiasmo, né? Onde é que o senhor quer chegar? O que o senhor vislumbra para o futuro? Não é daqui 1 ano, 2 anos, mas daqui 10 anos, 20 anos. Eu acho que o que a gente, essa linha que a gente tem tomado de conseguir bons resultados confiáveis, resultados que clareiem determinadas áreas que ainda estão obscuras, determinados fenômenos que não estão claros, né? Para que realmente se conheça o sistema e se consiga atuar sobre ele de maneira certeira, de maneira cada vez melhor. Se você pegar o tratamento de diabetes de 20 anos atrás, não tem absolutamente nada a ver com o tratamento de diabetes hoje. Quer dizer, como você consegue isso? Porque se estudou como é que o sistema funcionava, como é que se comportava, né? Para você poder falar, não é bom assim, é bom assim. E aí você vai mudando até chegar na situação ideal, né? Perfeito, professor. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas e obrigado pela sua presença aqui no Ciências Sem Limites. Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito bem. O Ciências Sem Limites faz um ponto final aqui. Na próxima semana, um novo pesquisador, um novo programa. Ciências Sem Limites, segunda-feira, 6 da tarde, inédito. Quarta-feira, 12h30 e sábado, 1h30 da tarde, horários alternativos. Contamos com você.